bem-vindas a mais um episódio do Pode Isso LanaCast. É o 9º episódio, né, Thiago? Você que conta aí pra nós. 9º episódio. Então, 9º episódio da temporada de 2023 do melhor podcast voltado pra você que é mãe e tá vivenciando um problema familiar e precisa saber exatamente como chegar até a sua solução. Então, nós estamos aqui já 9 episódios nesse ano de 2023, um projeto que começou esse ano e que certamente em 2024 nós vamos ter ainda muito mais coisa bacana aí pela frente. Antes da gente começar o nosso tema de hoje, de eu apresentar aqui o meu time maravilhoso, eu quero convidar você a se inscrever no nosso canal. Muito simples aqui no YouTube, é só clicar no botãozinho que está aqui embaixo escrito inscreva-se. Vai lá, faça sua inscrição e passe a acompanhar o canal do Vitor Lana Advogados no YouTube. Aproveita que você já está fazendo isso, vai no sininho que está logo aqui abaixo também e ativa as notificações. Porque quando a gente publicar algum vídeo, seja um podcast ou algum vídeo de informação para você, você vai ser imediatamente avisada e vai poder ver esse vídeo em primeira mão, na frente de todo mundo. Você vai ser a primeira, ninguém vai ver antes de você, nem a gente mesmo vai ter visto e você vai ver primeiro. Beleza? Esse podcast também está no Spotify. Para você que gosta de escutar ali o Spotify, fazendo o seu treino, arrumando a casa, passeando com o cachorro de manhã, enfim, fazendo outras atividades e gostaria de ficar ouvindo, o Spotify também tem lá o Pode Isso LanaCast. Basta você seguir a nossa playlist, acompanhar todos os episódios desse que é o melhor podcast que você, mãe, vai encontrar aí na internet. Você pode procurar todos, que você não vai encontrar nenhum perto do que a gente faz aqui. Vamos começar mais um episódio. Antes de mais nada, cumprimentando a minha digníssima esposa, Lívia, que tá aqui mais uma vez. Como é que você tá? Que bom vê-lo por aqui. Pois Estávamos com saudades, né, Titi? Por que aqui você não fala tudo bem? Não sei. Então, tudo bem com vocês? Essa conversa não é uma conversa aleatória, é um papo reto. Aqui o papo é sempre reto, né? Planejado. Exatamente. Titi, o maravilhoso. Eu casado agora. Aí, é mesmo. Promovido? Promovido. Foi promovido. Do 8º pro 9º, mudou o estado civil? Mudei o estado civil. Solteiro pra casado. Tá vendo? E ela sempre acompanha, inclusive no dia que a gente fez o do Thiago Nigro, eu cheguei lá em casa e ela assim, a gente tem uma união estável. Tá vendo? Acompanha, aprende, dá aula. Total. E Aí você falou sim ou não? falei que sim, a gente já tava com ânimos de constituir família, já tanto que casamos. Aí, ó, casamos, tá vendo? Aqui a gente não só fala, não, a gente, ó, faz também. A gente faz também. Então é isso. Gente, hoje, nesse 9º episódio, o que nós decidimos fazer? Teve um episódio que a gente fez aqui que deu muito sucesso, né? Deu uma repercussão muito boa, que é um episódio montado por vocês. Nós vamos responder as perguntas que vocês nos mandam, né? Frequentemente ali na nossa caixinha de pergunta, quando também a gente faz as lives no domingo à noite, sempre, tá, gente? Segue a gente, esqueci de falar isso. Na verdade, você tá falando um negócio aqui que eu tô pensando. A gente trabalha não pra elas. Você já parou pra pensar nisso? Com a gente elas. É verdade. Porque assim, tudo que a gente faz vindo de lá pra cá. Parece que a gente tá levando, mas quando na verdade elas tipo assim, né? Não deixa retroalimenta, de ser exato, né? ciclo Tipo assim, virtuoso. Exatamente. Verdade, não havia pensado nisso. Nós só trabalhamos com vocês, então. É isso, verdade, pronto. Mas eu tava falando aqui, esqueci, gente, na minha introdução aqui, de falar pra você nos seguir nas redes sociais, no Instagram, @VitorLanaAdvogados, no TikTok também, Vitor Lana Advogados, onde todo domingo, às 7 horas da noite, a gente faz uma live para responder as suas dúvidas. Então você que às vezes está acompanhando a gente só aqui no YouTube, no podcast, vai lá todo domingo, de noite, às 19 horas, e acompanha a nossa live. Vai ter uma pausinha de Natal e Réveillon, né? Afinal de contas, todo mundo vai celebrar. O Natal e o Réveillon vai cair de um domingo, Exatamente. né? Então, enfim, não dá para fazer a live. Mas depois, logo na sequência, no primeiro final de semana de janeiro, a gente volta à programação normal. E em janeiro também vai ter uma pequena pausa. Nós vamos Estaremos viajar. ausentes. Nós vamos viajar também. Então, assim, a gente vai passando a programação lá. E, gente, a live é tão boa que teve um dia que eu só vi esse comentário assim, queimei o arroz, mas valeu a pena. Foi mesmo. E Acho que foi umas 2 lives pra trás, eu ri demais. Foi, a pessoa, tipo, não tem Esqueceu, problema. ela entreteu ali com a live, o arroz queimou e ela... Não, mas valeu a E pena. aqui, no fim de semana seguinte, foi do seu casamento, tava só eu e o Vitor na live. E eu tava assando uma torta, nós estamos sem forno, né, lá em casa ainda. É verdade. Eu tava assando a torta lá de casa no apartamento da minha irmã, que é em cima.
E aí eu chegava na live e saía da live. Eu, gente, peraí que eu tô ali, vou ali e volto. Aí a seguidora falou assim, cuidado que semana passada eu queimei meu arroz. Foi verdade, é verdade, teve isso mesmo. O povo já acompanha sabendo do dia a dia. Fulana não vai queimar. Mas então nós vamos responder algumas perguntas que a gente selecionou aqui pra gente puxar o tema. Vamos lá, Titi. Vamos. O que nós temos aí de dúvida? Tem uma aqui que é muito simples, mas ela é muito boa porque tem toda uma lógica por trás. O que acontece quando o pai consegue escapar de ser citado, Vitor? Legal. Gente, primeiro vamos entender o que é a citação, né? Para traduzir de maneira mais simples possível, citação é um ato de intimação. É a famosa intimação. É o primeiro momento em que o bonitão é avisado, tem um processo aqui contra você, o seu filho entrou contra você pedindo pensão e você tem que pagar tantos reais, ou enfim, tantos salários mínimos de pensão, e você tem um prazo aí para apresentar a sua defesa. O que acontece quando esse bonitão se esquiva ou tenta fugir dessa citação? Antes de explicar o que acontece, eu vou dizer aqui uma coisa que é muito importante para todas vocês que estão nos acompanhando. Quando você ajuizar uma ação, nunca avise que você fez isso. Esse é o primeiro ponto, é a primeira dica. Quando você manda lá uma mensagem no bonitão ou liga para ele e fala assim, agora eu quero ver porque agora eu entrei com o processo. Acabou. Você entregou para ele a oportunidade dele se blindar e tentar fugir dessa citação e dificultar a tramitação do processo. Então a gente sempre fala para as nossas clientes o seguinte, a partir do momento que você assinou o contrato com a gente, você é nossa cliente, não fala nada que a gente não tenha autorizado. E uma das coisas que a gente fala é, não conte que o processo está em andamento. Beleza? Bom. E rapidinho, só um adendo. Aí as clientes às vezes ficam perguntando, quando ele vai ser citado? Quando? Porque às vezes elas ficam com receio da represária, né? Um receio legítimo. E a gente fala, não tem como saber, porque vai depender do juiz, vai depender do oficial de justiça. E, na verdade, as clientes que avisam a gente. Porque como elas ficaram boquinha de siri, na hora que o cara receber a citação, ele vai mandar mensagem pra ela. Então, não dá tempo nem do oficial de justiça juntar no processo. Não tem como a gente saber se é intimado. Não tem. O cara recebeu a citação, recebeu o oficial de justiça, ele já vai te encher o saco. É verdade. A verdade seja dita. Nós que precisamos que elas nos informem. Porque a gente só vai saber o dia que o oficial de justiça juntar no processo a informação que ele foi citado. Isso. Aí sim a gente vai saber, né? Mas enfim, o que acontece? Olha só. Se esse cara está se escondendo, ou seja, tentando não ser citado, o oficial de justiça pode fazer o seguinte, ele pode chegar lá na casa que está no endereço, bater na porta, ninguém atender, mas tem um porteiro. Vamos pegar um exemplo aqui que tem um porteiro, tá? Ele chega pro porteiro e fala assim, olha, amanhã, às 14h, eu vou voltar aqui para citar o fulano de tal, você por favor avise a ele que eu vou cumprir esse ato nessa determinada hora. O oficial de justiça, ele faz isso quando ele tem suspeitas fundadas de que esse sujeito está se escondendo, tá? É o endereço dele, ele sabe que ele mora lá e não consegue intimar. Então ele avisa ao porteiro ou a um vizinho também, pode ser, não tem problema. E aí no dia seguinte ele volta, tá? No horário que ele combinou e chega lá, tenta novamente citar a pessoa. Ela não estando presente, ele vai chamar o porteiro ou o vizinho, a pessoa com quem ele se comunicou um dia antes e vai fazer o que nós chamamos de citação por hora certa, ou a chamada citação com hora certa, tanto faz. E aí vai se considerar que esse sujeito, mesmo que ele não receba o mandado, está citado. Então, ou seja, nesse caso específico, se ele não apresentar defesa, se ele não se defender no processo, ele vai ser revel, ou seja, aquilo que você alegou no processo vai ser considerado verdade e você fica mais próximo da vitória. Tá? Então é basicamente isso que acontece. Agora, infelizmente, a maioria dos oficiais de justiça não tem coragem, a palavra é essa, coragem de fazer a citação por hora certa. Ele acaba devolvendo o mandado, dizendo para dar vista para você informar o que né, um novo endereço ou uma nova situação, e aí cabe ao seu advogado informar que ele está se escondendo, que é ali mesmo o local onde ele mora, ali mesmo é o local onde pode ser encontrado e pedir a citação por hora certa. Detalhe, mesmo que ele não receba esse mandado de intimação, ele é considerado citado. É como se ele soubesse da ação.
Porque ele sabe. Sabe, exatamente. Ele tá tentando se esconder. Tá fugindo, Ele né? só tá tentando ganhar tempo. E aí, Vitor, isso aí é uma coisa que eu aprendi na prática, a duras penas, que é a grande diferença da gente judicializar e talvez depois fazer um acordo, do que a gente ficar na tentativa. Inclusive, a gente cansa de ver isso, a cliente super bem intencionada, quer fazer um acordo. Quando a gente percebe que dá pra fazer acordo, ok. Mas tem hora que a gente percebe que o cara tá enrolando. E aí, a consequência de você não judicializar e ficar esperando a boa vontade, porque se ele não responder em 15 dias o e-mail, o que acontece, Vitor? O e-mail que a gente manda com proposta, ele não respondeu, o que acontece? Não, Nada. Não tem Acontece consequência nenhuma. Agora, se ele recebeu a citação e não respondeu, Aí tem. entendeu? O processo não para, não. Sem contar que às vezes a gente ficar mandando esse e-mail pode alertar ele pra alguma coisa e provocá-lo a tomar alguma atitude antes. Tipo, correr e ajuizar. Exatamente. Fazer E uma ação. judicializar não quer dizer que você não vá fazer acordo. Óbvio que não. Né? Perfeito. Então parece que eu tô judicializando, eu já tô partindo pra briga. Na verdade, não. Mesmo quando há a possibilidade de um acordo antes da judicialização, isso tem que ser homologado pelo juiz. Ou seja, vai ter que ser judicializado também. Exato, Tá errado? perfeito. Vai Lilian, ter que ir perfeito. pra justiça, de todo Perfeito. jeito. Perfeito. E é legal isso que a Lília tá falando, que ela falou assim, não vai brigar. Gente, entrar na justiça não é brigar. Uhum. Entrar na justiça é o seguinte, você não conseguiu resolver o problema no diálogo, beleza? Vai ser o juiz que vai resolver. Eu não tô brigando, eu não tô dando soco na pessoa, eu não tô agindo com violência, eu tô procurando o caminho que a democracia me entrega de pedir pro juiz uma solução. Então o que eu falo, se você ajuiza uma ação contra alguém, não significa que você é inimigo dessa pessoa. Não significa que você quer o mal dessa pessoa. Não significa que você está expondo essa pessoa àquilo que ela não tenha feito. O que vai estar lá no papel é o que ela fez. Então, ou seja, o caminho de ir para a justiça é um caminho normal. Caso contrário, a gente estaria vivendo até hoje na lei do mais forte. Aquele que for mais forte ganharia. A gente ia pra porrada em praça pública e quem sobrevivesse teria razão. E não é assim que funciona. Então, ou seja, tentou conversar numa mesa, não teve solução, não fica perdendo tempo, faz ação judicial e, se for o caso, faz o acordo na justiça. Simples. Outro dia eu fiz um acordo. Foi. Né? Esse ano eu fiz o primeiro acordo da minha vida. Mas por quê? Gente, quando eu falo primeiro acordo da minha vida é porque eu não sou um advogado de acordo. Tá? Por quê? Porque havia ali uma possibilidade de diálogo. Mas por que a ação existiu? Porque enquanto não houve um movimento dentro do Poder Judiciário com o juiz fixando uma pensão legal, o cara não se tocou. Foram 8 meses sem a advogada dele responder. Exatamente. 8 meses. Depois que judicializou e foi designada a audiência, fez acordo. Fez acordo na audiência. Na audiência. Então, ou seja, houve uma tentativa de 8 meses antes, sem sucesso. 8 meses com a vida parada. Quando a gente judicializou, o juiz fixou uma pensão, acho que era boa, tem uns 5 salários mínimos e tudo mais, a gente conseguiu fazer o acordo na audiência. Só te interromper um minuto, eu vou sair aqui em sua defesa. Porque você falou assim, ó, eu não sou um advogado de acordo. Gente, ele não é um cara brigão, tá? Quando ele fala assim, né, eu conheço bem... Ela vai puxar minha orelha depois do Não vou podcast. puxar sua orelha, pelo contrário, eu tô te defendendo. Ué, agora sim você me provocou. Agora ela vai te puxar a orelha. até você falar isso, mas não olha tinha. só, não é que ele não é de acordo, é que o Vitor é o tipo do advogado, o tipo da pessoa que, se ele vir que alguém ali tá saindo em desvantagem, você ou a criança, ele não vai fazer acordo. Não é galo de briga. Não é. É porque você não veio aqui, o seu filho não veio até aqui, não chegou nesse ponto da conversa pra sair perdendo de alguma forma. Ninguém aqui tá atrás de tirar vantagem em cima de bonitão. Mas deixar que ele monte em cima de você ou de seu filho, aí não. Por isso que ele fala que ele não é um advogado de acordo. E além disso, só complementando, ele, né, como eu vi isso na prática, eu tenho já uns 7 anos de advocacia, o Vitor tem 15, ele tem muito mais experiência, ele tem um faro muito maior do que eu tenho, por exemplo, que eu ainda vou chegar lá, esse faro de falar, aqui não vai sair nada, não. Pois é porque que acontece? Realmente eu só faço acordo se for muito bom pra resolver o problema, porque a gente também sabe de acordo que só vai tampar a sujeira ali, vai colocar debaixo do tapete, mas ela vai subir e vai aparecer. Então eu não faço acordo pra ficar livre. Quantas vezes a gente já orientou clientes a não aceitarem acordos, aí elas cismam de aceitar
e não dá 1 mês, não dá 2 meses, tá voltando arrependida. Com um problema maior Com um problema ainda. maior ainda. Então é o seguinte, para fazer acordo, para mim, tem que ser para acabar com a questão. Exato. É para você falar assim, não, agora eu tenho um acordo e minha vida está em paz. Se ficar qualquer pedacinho sobrando, vai dar uma infecção mais tarde e vai estourar de novo. E se você for parar para pensar, pra gente, né, olhando pelo lado do escritório, o melhor seria se a gente acabasse com os processos o quanto antes possível. Sim. Claro que a cliente tem esse interesse, óbvio, né, a principal interessada, mas pra gente também. E não é atrás disso que a gente está, não é do fim pelo fim, é o fim Pra resolver. para resolver. Eu fui pra resolver, exatamente. A gente vem de solução. Se não for resolver, eu não vou fazer acordo. E pode demorar o tempo que for. A gente tá agora costurando um acordo delicado, né, de uma criança que tá sofrendo aí uma situação de ter que ir para uma outra cidade 2 vezes por mês e tudo mais, que a gente entrou nesse processo em julho, né, de 2023, não sei quando que você vai acompanhar esse episódio, nós estamos em dezembro, então são 5 meses de muita briga dentro do processo e agora, depois de um movimento que a gente fez estratégico, que eu não vou contar aqui porque não dá para contar, depois que a gente fez um movimento estratégico aqui, o acordo se abriu. Então, ou seja, a gente está muito perto de chegar agora definitivamente num acordo que eu assino. Uhum. Muito, muito perto. E também pode acontecer da gente entender que o acordo é bom, a cliente entender que não, ela quer continuar, e aí, obviamente, a gente vai continuar. Perfeito. Mais alguma aí para nós? Temos uma aqui também que foi da mesma seguidora e é tão boa quanto que é uma dúvida muito recorrente. Quando o pagamento da pensão recai sobre os avós? Ah, bicho, isso é bom, porque as pessoas às vezes confundem isso. E semana passada, umas 2 semanas atrás... Domingo alguém perguntou... Do tio. De tio, foi mesmo. Mas foi lá no escritório, uma pessoa, tá. uma cliente nossa, que já é uma cliente antiga, que a gente está tentando executar o bonitão e não consegue. E eu vou pegar esse caso como exemplo. A gente não consegue por quê? Porque o cara, de fato, esse cara é quebrado. Literalmente. Ele não tem dinheiro. Uhum. Ele não tem como pagar. Ele é um vagabundo. Uhum. Ele só tem o dia e a noite, mais nada. O caminho agora, já que ele realmente não... Ele já foi preso, ele não encontra nada, e ele também não ostenta, enfim, é uma pessoa que não tinha condição de ter Ele não quer filho. nem ter, né? Nem Às quer vezes ter. Ele não quer ter pra não ter que pagar. Ó, pra você ver. Exatamente. Pode ser também. Mas, enfim, nesse caso, eu posso pedir a pensão alimentícia para os avós, mas eu preciso de uma outra ação própria para isso. Não é simplesmente eu tô ali tentando executar o pai, não consigo, falo assim, não, então agora vai no pai dele. Não é assim que funciona. Por quê? Porque os avós também têm direito à defesa. Verdade. Eles também têm direito à defesa deles. Assim como você tem, assim como seu filho tem, eles também têm. Então, esse caso, por exemplo, a gente não conseguiu avançar ainda porque a cliente, ela não tem condições ou não pretende contratar uma nova ação. Então, realmente, não tem como resolver o problema. A gente continua com a execução contra o pai, vai que ele ganha na Mega Sena da virada, vai que ele tem aí, recebe uma herança, enfim, no momento que ele receber, a gente vai conseguir bloquear. Mas só é possível responsabilizar os avós pela obrigação alimentar quando se comprova a impossibilidade total do genitor. Ele não pode, ele não consegue, aí você sim pode, de forma subsidiária, ou seja, em substituição, buscar os avós. Inclusive, o fato de você ter procurado o Poder Judiciário, ter conseguido uma pensão, ele não ter pago essa pensão, você ter executado, isso é que vai servir de amparo para você chamar os avós para contribuir. Exatamente. Você não pode ir direto no pai e nos avós. Não, porque ele não tem dinheiro, eu já vou direto nos avós que tem dinheiro. Não, entendeu? Não é assim que funciona. Primeiro você tem que mostrar para o juiz que você tentou de todas as formas quem é o primeiro responsável pela criança, que é o pai. E aí, gente, pensando aqui no exemplo desse aí que a gente citou, que a criança, o pai realmente é um Zé Ninguém, né? Vamos supor que o pai fosse um andarilho. Poxa, aí a lei permite que você vá para os avós. Mas primeiro você tem que percorrer esse caminho, né? Exatamente. Agora, me tira... Terminaram de Uhum, responder? claro, Sim. claro. Agora me tira uma dúvida aqui, que me veio à cabeça. E no caso de um pai falecido, a mãe pode ir atrás direto dos Pode, avós? Pode. Pode, nesse caso pode. Por quê? O que acontece? A impossibilidade foi a morte dele. E os parentes em ascendência, ou seja, os parentes que estão na linha reta ascendente, que são pais, avós, bisavós, eles têm obrigação alimentar infinita. Então, até se tiver um bisavô vivo, ele também pode se responsabilizar por isso. Mesma coisa na linha descendente. O bisneto pode se responsabilizar pelo bisavô também. Então, nesse caso, a impossibilidade se dá pelo falecimento do pai.
Nesse caso, os avós podem ser chamados também a responder pela pensão. E mais interessante ainda disso tudo é que no caso de falecimento desse pai, se ainda estiver num período de inventário, o inventário vai pagando essa pensão alimentícia. É dívida do espólio. Só depois que se transporta essa dívida para os avós por meio de ação própria. Tem que fazer a ação para responsabilizar os avós. Nada é automático. Isso. Nada é automático. Porque senão você violaria o direito à ampla defesa. Então não pode fazer isso. E detalhe, no caso, por exemplo, da morte do pai também, pode existir também a discussão com relação até guarda, dependendo do caso. Os avós também teriam direito ao exercício da guarda. A gente já viu casos dessa natureza, né, de avós que buscam a guarda do neto. Não estou dizendo que tirar a guarda da mãe necessariamente, mas poderia uma guarda compartilhada. O caso daquela cantora que morreu, Marília Mendonça, eu acho... uma guarda compartilhada entre a avó, né, entre a mãe da Marília Mendonça e o pai da criança. Não há impedimento para isso. Inclusive, dentro do direito de família, aquilo que for melhor para o menor, para a criança, pode ser feito. Então, você pode ter uma guarda compartilhada dos avós com a mãe ou o pai sobrevivente, enfim, sem problema nenhum, como é o caso da Marília Mendonça, por exemplo. Perfeito. Não tem nenhum impedimento. E aí, nessa pergunta sua, o que substitui toda essa historinha que eu contei aqui? A certidão de óbito. Porque ela tem fé pública que aquela pessoa não existe mais. Então você não tem que provar para o juiz que você correu atrás dela, porque ela não existe mais, né? Quer dizer, ela tá só nos nossos corações. Ela não tem mais condição de arcar com nenhum tipo de responsabilidade. Aí você, entre aspas, corta esse caminho de mostrar que, olha, não tem como eu pedir pensão dele, porque ele, né? Eu acho que é legal sempre... Eu tô batendo nessa tecla constantemente que precisa de ajuizar uma ação contra os avós. Não é automático. Isso é bom. Isso é muito importante, porque as pessoas tendem a acreditar que é só pedir e pronto. Não. Eles têm que se defender. E a situação é diferente, porque a obrigação deles não é primária. Exato. Né? Não é primária. A primária é do genitor. Até mesmo porque, para pensar, nesse caso que a Lilian usou de exemplo. Tem óbito. Será que tem uma pensão por morte? Exatamente. Será que tem uma herança? Isso tudo vai influenciar até mesmo... os avós têm que pagar? Tem, mas quanto? Porque às vezes a criança já tem ali alguma coisa, entendeu? Às vezes é uma herança gorda. Às vezes é uma herança... Não se faz necessário que e ela vai receber uma pensão, por exemplo, mensal aí, de, sei lá, 3 salários mínimos. Isso tudo pode influenciar. Então, os avós, eles têm que ter direito de se defender no processo, da mesma forma que você também tem. Isso é importante a gente frisar, né? Porque às vezes as clientes ficam muito revoltadas, mas, gente, é o que a lei determina. É pau que dá em Chico, dá em Francisco. Se você tem o direito de se defender, o bonitão tem também o direito de se defender, os avós têm o direito de se defender. Então, essa coisa não é automática, assim, porque imagina o caos que seria, né? Imaginou... a pessoa dorme e acorda com uma dívida sem saber. Que ela nem... Entendeu? Sem saber, uma dívida enorme de anos que ela nunca poderia ter resolvido. Tem uma frase que eu gosto muito, que é a seguinte: o direito foi feito para os anjos e para os demônios. Quando a gente faz a lei, ela não olha a quem vai se beneficiar dela ou quem pode se prejudicar dela. Porque não tem como individualizar. Não tem como saber, o caso do Vitor é assim, o caso da Lilian é assim. Não tem como o legislador prever todas as situações que vão acontecer no mundo. Então, você precisa ter uma baliza de que tanto o bom quanto o ruim vão estar sob a mesma balança. Vão estar sobre a mesma perspectiva. Então, ou seja, tanto você que está sendo acusado de fazer uma coisa errada, quanto você que acusa o outro de fazer uma coisa errada, vocês terão o mesmo espaço. O mesmo espaço de produção de prova, o mesmo espaço de poder alegar, o mesmo espaço de arrolar testemunha, o mesmo espaço. Porque aí sim, no final das contas, a conclusão vai ser justa. Exato. Vocês vão ter o mesmo direito garantido. Agora, para você exercer ele de forma correta, tem que contratar os melhores. Tem que contratar nós. Ontem eu fiz uma audiência que o advogado bonitão comeu mosca e eu coloquei pra juíza e a juíza deu razão pra gente. Então, assim, aí ele teve o direito de produzir prova, mas o advogado dele não pediu. Conta aí, então. Aproveita. Vai ficar nesse mistériozinho. Que senão ia desbrandar demais. Não, mas deixa. Mas é muito, eu vou resumir. Tinha uma audiência de instrução em julgamento e que o bonitão, quando a juíza falou, olha, qual prova que você quer? Ele falou, quero só ouvir a mãe. Aí a gente falou, eu quero a mãe, eu quero ouvir o pai, quero quebra de sigilo bancário, quero testemunha. A gente colocou tudo lá. Aí, pouco tempo antes da audiência, no prazo que tinha pra gente arrolar as testemunhas, colocar o nome, quem que ia ser,
Então deu um John sem braço e meteu a testemunha lá. Pela ordem. Quando foi dada a oportunidade lá atrás, ele não se manifestou. Então aí isso aí não pode acontecer. Ele não pode vir agora e voltar atrás, entendeu? E a juíza deu razão pra gente e deu super certo. Quer dizer, é a diferença que você tem de um especialista de uma pessoa que não é especialista. Provavelmente o advogado dele não sabia o que estava fazendo e não sabia que estava prejudicando o cliente dele. Aí o cliente dele fica a ver navios. Aí o cliente dele, por não ter exercido o direito da maneira correta, teve a defesa dele prejudicada. E você me fez parar pra pensar no outro trem aqui. Quantas vezes, né, as nossas clientes chegam pra gente com algumas informações, coisas que são relevantes, mas que naquele momento ali não é o momento de se falar. E aí você falou sobre isso aí, Perfeito. Me veio isso à cabeça, né? A gente tem o tempo certo, a hora certa de usar as armas certas. Lílio. Né? Então isso é importante a gente frisar também, porque eu vejo vocês falando isso muito. Aqui, deixa eu só fazer um parêntese, Claro. outro parêntese dentro do parêntese. E depois eu quero fazer um parênteses nesse. Que pedido. Não, pra quem tá chegando agora e não sabe, eu não sou advogada, gente. Então vocês vão me ver aqui dando pitaco. Por quê? Porque o direito é pra nós. O direito não é pra advogado, não. O direito é pra mim, pra você, pra todo mundo, né? Então, assim, dou vários pitacos, já tenho um pequeniníssimo conhecimento, né, Titizinho? Não, tem demais. Dou opinião, enfim, meto minha colher no, né? Mas é isso que é importante. Teve um podcast que a gente gravou sem ela e que a Juliana falou, se fez falta. E a Juliana também não é advogada. Mas por quê? Porque às vezes a gente aqui, por mais que a gente tente falar de uma linguagem clara, a gente não consegue, né? Então o seu papel é Mas vocês falam muito bem, gente. Aqui, bom. elas sabem disso. Aqui vocês conversam de igual para igual, que é uma coisa que a gente tem muito forte dentro da gente. É conversar de igual para igual com quem tá daí, né? Não é um papo de advogado, não. Né? A proposta não é. Linguajar difícil. A gente só é enfim. advogado por uma circunstância mesmo. É porque tem que ser pra poder pedir, para poder pedir as coisas, entendeu? Mas enfim, então só voltando, a importância de falar as coisas certas no momento certo. Então, às vezes, aquilo que você traz pra gente não vai ser usado naquele momento. Eu sei que você fica abafada, fica pensando, ai, mas ele não tá falando o que eu quero, não tá... Porque não é o momento. Foi o que aconteceu. Desliguei? Não, é porque tava... Foi o que aconteceu com esse bonitão aí, Exato. Né? Não falou na hora certa, se lascou. E só terminando pra gente passar pra próxima caixinha, Lilian, isso tá até na hora da audiência, na hora de falar. Eu tô cansado de ver advogado afobado, que a audiência começa e já vem com um negócio lá, sendo que não tá no momento. Gente que às vezes coloca contradita da testemunha, no processo tá tudo errado. Isso aí queima o advogado totalmente. Já cansei de ter informações que a cliente passou pra gente lá atrás e que eu vou usar, não é no início da audiência, não, é no final. Porque eu sei que a audiência já passou 1 hora, eu sei que o juiz tá cansado, eu sei que a probabilidade dele deferir o que eu tô pedindo é muito maior do que se eu tivesse pedido no início. Porque se eu tivesse pedido no início, o juiz é ser humano. Ele ia atropelar o procedimento e ia fazer a audiência de qualquer jeito. Se eu deixo pra falar já no meio da audiência, na hora certa, tem chance do juiz, ó, pra você ver, tem chance do juiz deferir mais o meu pedido pelo simples fato dele estar cansado, da audiência já tá 3 horas de audiência, ele fala, tá bom, vou deferir aqui e pronto. Exatamente. Como é que você não contrata um especialista, gente? Como? Ontem aconteceu isso. Chegou um ponto, eu falei, a juíza não acatou, o pau quebrou na audiência, no final eu falei de novo, ela, tá bom, eu tenho outra audiência daqui a pouco, vou deferir e tal, pronto. A gente sabe. A gente sabe a hora. Tem sabe. que segurar a ansiedade. Tem que segurar a ansiedade, tem que saber e respeitar o profissional. Isso é muito importante. Hoje eu fui no dentista pra fazer um procedimento que ele falou, tem 2 opções. Eu acho que essa é melhor pra você. Então, beleza, eu vou fazer essa que é melhor pra mim. Simples. Você tem que confiar no profissional que tá falando assim, olha, a opção pra você agora é essa. E se a gente... É que eu falo, as clientes que seguem o que a gente fala, elas 99% têm sucesso. É muito difícil da gente não conseguir sucesso quando a gente tem clareza da estratégia. Quando a gente sabe, às vezes, até qual é o juiz. Tem determinados juízes que a gente já sabe o que ele vai decidir, a gente já sabe que vai ter que recorrer, então a gente já faz o pedido preparando para recorrer, porque sabe que quando recorrer vai voltar. Perfeito. A gente já sabe. Então, ou seja, que nem diz o João Vitor, confia. Já cansei de ver cliente na audiência, você não vai falar nada não, mas tava na hora de fazer o acordo, eu não vou adiantar as perguntas que eu vou fazer na hora que ele tiver juramentado, na hora que ele tiver gravando, na hora que não vamos ver mesmo, é que eu vou perguntar do laranja dele. Se eu perguntar agora, ele vai ter 40 minutos para preparar a resposta. Uai. É igual quando volta quebra de sigilo bancário,
Tem cliente que fica querendo que a gente responda e tudo mais. Eu não respondo. Eu espero a audiência acontecer para depois falar sobre isso. Sabe por quê? Porque na audiência eu vou perguntar ele a respeito de várias movimentações que eu tenho identificado como suspeitas. Se eu peticiono, né? Se eu apresento isso no processo antes da audiência, ele vai saber o que eu vou perguntar para ele. E detalhe, você vai perguntar sem falar que você viu lá. Exato. Ele sabe que, né, que foi deferida a quebra de sigilo. Mas você vai fazer perguntas soltas, que de soltas não tem nada. Não, e você pergunta assim, olha, no dia 12 de junho, você gastou 5 mil reais com o quê? Aí se a pessoa fala, não lembro, significa que ele movimenta 5 mil reais e não lembra, que eu tenho muito dinheiro. E geralmente é com algo muito inútil. Aí ele vai... Teve um negócio do Subway, né? Que gastou. Teve, o cara que falou que gastava... Ele falou que recebia um salário mínimo, aí teve um dia na quebra de sigilo bancário que ele gastou 200 reais no Subway. Teve outro também... Mais de 10% do salário dele foi no pro Subway. Obviamente, ele esqueceu o dinheiro vivo e teve que passar a Subway pra família inteira, pra empresa inteira dele, que ele deu lá no happy hour, sei lá, entendeu? A gente já pegou nisso. Teve um cara que falou, que eu perguntei quanto que ele pagou na arma dele, ele falou, não, foi baratinho, 700 reais. Eu falei, quanto você paga de pensão? Ele, 700 reais. Quer dizer, então, 700 reais é baratinho. Só que eu fiz essa pergunta depois da primeira pergunta. Sim, né? Exatamente. Ele falou... E você não esperava que ele ia responder baratinho. Não. Ele ia responder um valor. Ele respondeu achando que tava abafando. Não, é baratinho, não gastei nada. E aí era o mesmo valor da pensão. Então você acha que 700 assim, reais é barato. Não, e ele achou que, tipo assim, não, eu não gasto muito com isso não, gente. Não. De boa, porque eu não gasto muito com isso. Vamos lá, essa foi boa. Tá vendo? Tem a ordem de perguntar. E tem quem sabe perguntar. Importantíssimo. Vamos lá. Essa daqui não é uma pergunta, mas traz uma informação muito relevante. É de uma cliente lá do escritório que a gente conseguiu uma decisão favorável recentemente. O cliente está com a gente desde o início. Passa para as mamães o que o juiz de segunda instância autorizou referente ao processo de pensão no mesmo processo. Eu acho que ela está querendo dizer a execução da pensão de prisão sem precisar ir penhora ao mesmo tempo. Sim. Explica pro pessoal que essa dúvida é muito boa e no caso dela tem um efeito prático enorme. Enorme. Sim. Eu que fiz o recurso dela, inclusive. Exato. O que acontece, gente? Antes, há pouco tempo atrás, você tinha que fazer o seguinte. Você tá ali executando o cara, você tem que fazer um processo para pedir penhora e outro processo para pedir a prisão. Eram coisas separadas. Ou seja, o que dava mais trabalho. Né? Você tinha... Até para o advogado era mais difícil, porque a gente tinha que conduzir 2 ações com a mesma finalidade, que é cobrar a pensão alimentícia. Recentemente, lá em Brasília, no Superior Tribunal de Justiça, veio uma decisão dizendo, olha, não precisa mais fazer 2 processos para você penhorar e pedir prisão. Você pode fazer isso no mesmo processo. Você pode fazer isso de maneira que seja mais ágil para o menor, que não tem que ficar esperando o andamento separado de 2 ações diferentes. Então, nesse caso dessa cliente lá do estado de Santa Catarina, né, Thiago? Exato. Eu já sei quem que é, é a Regiane. Ela mesmo. Eu gosto de falar o nome das clientes aqui, porque elas ficam satisfeitas quando a gente fala o nome delas. A gente fez esse pedido para que a prisão continuasse no mesmo processo e tudo mais da penhora. O juiz de primeira instância negou. Negou 2 vezes. Ele não queria. E aí eu fiz o recurso. Ou ele não tinha conhecimento, né? A gente informou o conhecimento, tava lá. Tava lá. Mas ele não tava afim, entendeu? E aí a gente recorreu lá pro Tribunal de Justiça de Santa Catarina, em Florianópolis, e o desembargador mandou voltar. Assim, não, vai fazer sim os 2 no mesmo processo, não tem que ajuizar outra ação. E aí o juiz engoliu seco, o bonitão também engoliu seco, porque ele tá ali no mesmo processo, sendo penhorado e podendo ser preso. E, ou seja, é um grande avanço, inclusive, esse tipo de entendimento de que você pode cobrar a pensão alimentícia em uma só ação. E isso, lembra da primeira pergunta sobre citação? Olha só, a gente pode ter economizado aqui uns 2 anos de vida. Cobrando isso. É verdade. Porque imagina esse perrengue pra achar esse bonitão num caso, aí tem que protocolar outra ação pra tentar achar de novo. Não, já resolve tudo numa coisa E esse só. bonitão, a gente só conseguiu achar ele porque ele brigou com a atual. E aí ele foi preso, aí foi citado. Ele se achou. Ele tava com mandado da delegacia. A gente não tava conseguindo citar ele. Se a decisão do juiz de primeira instância prevalecesse, a gente ia ter que correr atrás de citar ele nessa outra ação. Esperar outra briga. Ou seja, foi o que o Thiago falou, essa decisão não é simplesmente juntar 2 em 1. É aproveitar anos que a gente perderia se tivesse que ajuizar outra ação. E isso é mais barato pro judiciário. Sim. Juiz burro, né? Porque é mais barato pro judiciário, mais rápido, é pra ficar livre daquele
Eu também acho. É um processo a menos, mas eu não sei. Mas às vezes tem gente que morre com entendimento, ou que aprendeu de outro jeito e não consegue E pensar sabe o que eu acho diferente. também? Eu acho que tem a ver também com a questão de estatística do CNJ. Sim. Entendeu? Um processo baixado, um processo distribuído, movimentei tudo. Às vezes, não sei. Tem gente que quer ter problema pra falar que não tem, né? Mas isso aí que o Thiago falou é mesmo, que eles devem trabalhar em cima. Todo mundo tem meta. Sim, eles têm a meta Todo do mundo tem CNJ. meta, né? O CNJ estabelece uma meta pra isso. Eu acho que deve ter isso a ver. Pode ter, né? Não sei, mas enfim. Importante é que ela contratou os melhores. E a gente resolveu. Economizamos anos de vida dessa cliente pra cobrar. E a Regiane nos contratou quando não tinha... O Instagram era pequenininho. Era. Tudo era mato. Ela confiou no nosso trabalho lá no início, tá com a gente até hoje. E a gente não vai descansar enquanto a gente não resolver. Dela é delicado. A gente contou uma parte num dos podcasts de casos que é bem interessante, bem curioso. Bem curioso. Mas enfim, a Regiane já evoluiu muito. Ela é 10. Depois de tudo que ela sofreu, eu tenho certeza que apesar da gente ainda não ter conquistado tudo que ela merece e que os filhos dela merecem, são 3, eu tenho certeza, porque eu já conversei com ela, que a vida dela tá bem melhor hoje do que tava quando nos contratou. Total, com certeza. E a gente não conseguiu porque realmente é difícil. O cara não tem e bora. E os meninos já estão quase adultos, mais velhos, já, né? Enfim. A gente já tem esse também, né? Alguns que eram crianças e vão virando adolescente e a gente vai lutando. Mas a Regiane vai... A gente vai chegar no final, calma. Vamos descansar, não. Você falou um negócio aí, só um minutinho, gente. Vai lá. Vamos fazer outro de causos? Vamos. Aquele de causos foi tão legal, Foi legal. né? Tipo assim, deu uma tanta gente mandou mensagem A gente falando pode. de casos similares, Sim, de ter verdade. aprendido com quem, né? É a melhor forma que Já tem tive de- uma ideia, então. No 1º de 2024, a gente faz tipo uma retrospectiva Boa. 2023. Vamos pegar os casos de 2023, Os mais... os mais interessantes, os mais curiosos, que na verdade são curiosos, às vezes pelo sentido negativo, né? Mas que acontece com muitas das pessoas que estão nos acompanhando e ajuda nessa construção de uma solução. E eu acho que assim, igual, sei lá, o dia que eu morrer, eu quero que dou os órgãos tudo, eu quero que aí o que sobrar dá pra faculdade, pra aproveitar. Então, por exemplo, eu fico pensando na pessoa que realmente tá numa situação complicada. Tá, mas às vezes com o meu caso eu posso ensinar a outra Ajudar. pessoa a não sofrer o que eu tô sofrendo. Exatamente. Entendeu? Então, acho é sempre um exemplo. E a melhor forma que tem. Gente, causos, a gente diz aqui em Minas, tá? É verdade. Né? Porque às vezes eu fico pensando que eu tô falando errado aqui, mas eu tô falando errado mesmo. Mas porque é por aqui a gente brinca desse jeito. Teve uma hora que você falou trem aí, eu falei, eita. Mas eu não tenho sotaque. Não, nós não tem, não. Ai. Vamos lá, mais uma. Vamos lá, essa aqui também é muito boa. É uma afirmação, mas que a gente pode... O genitor... Olha só. O genitor alegou que não cuida bem da criança só porque pegou uma bactéria. Gente, Aí ela completa. Posso acusar ele de alienação? vamos lá. Vamos pegar esse problema e dividir em 2, né? Criança pega bactéria o tempo todo. Cai, machuca, Criança não, nós adoece. Nós também, Nós também. né? Nós também. Cai, machuca, Por exemplo, o João Vitor, nosso filho, tava jogando bola ontem e machucou o dedo. Ping-pong. Ping-pong, machucou o dedo. Tá lá com o dedinho inchado. Eu sou irresponsável e a Lili é irresponsável porque ele machucou o dedo jogando ping-pong? Ou a escola é responsável de ter deixado ele jogar ping-pong? Não, né? Pegou uma bactéria. Gente, bactéria você pode pegar em qualquer lugar. Vai num shopping, passear. Quer lugar mais cheio de bactéria do que um shopping, num passeio pra ir no cinema, por exemplo? Perfeito. Então, ou seja, obviamente não se pode imputar uma responsabilidade dessa a uma mãe e nem a ninguém, nem ao pai também, né? Porque vai acontecer no processo. A criança vai pra escolinha, ela vai ficar doente, a criança vai ser submetida a agentes infecciosos o tempo todo, até porque ela ainda não tem noção do mundo, ela ainda não tá com o esquema vacinal completo. Enfim, obviamente isso não é problema. Tem que buscar a solução, obviamente. Então, primeiro que o cara tá viajando na maionese, que na mão dele também poderia acontecer exatamente a mesma coisa. Eu costumo dizer o seguinte, como é que você fala se alguém é responsável por algo ou não? Se trocar aquela pessoa por outra, o resultado seria o mesmo? Boa. Nesse caso, sim. Né? A infecção por uma determinada bactéria, se trocar o pai pela mãe, aconteceria do mesmo jeito. Então, ou seja, não tem, obviamente, nenhum tipo de responsabilidade. E pode ser alienação parental? Sim. Se esta acusação é feita na intenção de desqualificar a mãe como genitora. Então, ele praticaria um ato de alienação parental.
Agora, se esse ato de alienação parental ficar só nisso, uma vez aconteceu isso, não é para tanto. É ignorar. Perfeito. O que se tem que analisar quando se fala em alienação parental, e a preguiça que eu tenho é justamente essa, é que precisa ser um contexto de alienação. Um contexto amplo de alienação. Simplesmente falar que você é irresponsável porque ele pegou uma bactéria. Cara, aconteceu isso uma vez. Ignora, não sofre com isso, você sabe que você não é responsável e tal. Agora, se isso é frequente, se a todo momento ele te coloca alguma culpa, te desqualificando, aí sim a gente pode começar a pensar em uma eventual alienação parental, tá? E se for alguma coisa até criminosa, de ponto de praticar uma injúria, uma difamação, algo do gênero, tomar as providências criminais no âmbito da justiça criminal. Mas a gente teve um caso desse, né, muito interessante, de que interessante não, né? Não gosto de usar interessante, mas em que a criança caiu com a mãe, se machucou, e o pai veio igual um cavalo, né? Acabou com ela no processo, e no final de semana seguinte a criança caiu com ele. Ah, a ironia do destino, né? Porque a criança cai. A criança cai. E aí, obviamente, a situação... Ele percebeu que foi uma acusação leviana, que ele fez, lógico, que falou que a queda dele era inevitável e a dela era evitável, enfim. Mas isso vai acontecer sempre, é o que eu falo. Criança vai ficar doente, criança vai cair e não é culpa sua. A verdade é que é tudo questão de bom senso. Eu lembro que o Vitor falou isso comigo, não sei, acho que eu era aluno dele ainda. Se todo mundo tivesse bom senso, metade dos processos não existia, né, Vitor? Mais da metade. Mais da metade não existia. É questão de bom senso. Falou uma vez e tal, uma discussão ali e tal, acabou. Agora, se realmente é um negócio que você percebe, seu filho chega em casa já falando, repetindo umas falas lá e tal, você percebe que seu filho tá se afastando. Aí você já você tem que tomar uma providência nesse sentido. Também não adianta ficar só lamentando, né? Exato. Vamos lá. Tem uma aqui, deixa eu ver aqui. Essa aqui é boa. Foto do genitor bebendo. Bares, viajando, praia. Ajuda no valor da pensão? Meu advogado disse que não é prova. Enfim, aí a caixinha não terminou aqui. Mas pelo que eu tô entendendo, ela já tem um advogado, ela tá fornecendo essas provas para fins de pensão e o advogado dela tá falando que não. Qual que é a sua opinião, Vitor? Você acha que ajuda ou não esse tipo de prova? Amor, você acha que se o cara tem dinheiro para viajar e tomar cerveja, ele não tem que pagar mais pensão? Elementar. Perfeito. É uma questão... às vezes eu não consigo entender alguns advogados. Não é... A foto bebendo não é pra desqualificar o cara enquanto pai. Não é isso. Porque eu também tomo minha cerveja, tomo meu vinho. Isso não desqualifica ninguém. Mas se... Pra eu ter dinheiro, pra eu poder tomar o meu vinho e tomar minha cerveja, meu filho tem que estar muito bem estabelecido. Prioridades, né? Tem que ter escola paga, tem que ter o inglês dele feito, tem que ter tudo bonitinho. Aí sim eu posso pensar na possibilidade de me divertir tomando uma bebida alcoólica. Então é uma questão de prioridade e de ser supérfluo ou não. Então se ele bebe em eventos e publica isso, ele está sinalizando que ele não tem problema nenhum em deixar 200, 300 reais numa mesa de bar. Porque hoje no Brasil, eu sei que o país tem várias realidades, mas se a gente pegar uma linha média, uma saída para um bar, para uma boate hoje... Boate eu nem sei, porque tem anos que a gente não pisa numa. Mas certamente o cara deixa 250 reais numa mesa. Total. Com certeza. O que é 25%, um pouquinho menos do salário mínimo. Então, se ele pode, cada final de semana, fazer um investimento desse, né? No seu fígado, ele certamente pode pagar a pensão alimentícia. E é relevante, sim, por causa da chamada teoria da aparência. O padrão de vida que a pessoa vive sinaliza a condição econômica que ela tem. Se você é compatível uma pessoa estar na Disney e ganhando um salário mínimo, não tem como ir. Então, o que vale mais? O documento que fala que ele ganha um salário mínimo ou a imagem dele em Orlando, nos Estados Unidos, com a família? Com a família ou com, enfim. O documento da empresa dele, que ele fez, falando que ele paga um salário mínimo, ou a foto dele na Disney? Não, e tem coisas mais simples. Vamos tirar a Disney, que às vezes é um caso extremo. O cara mora num apartamento cujo condomínio é 900 reais. E ganha um salário mínimo. É compatível? Não tem como. Ele não vive com 300 reais. Né? Então, essa sinalização é a chamada aparência. E para pensão alimentícia, a aparência vale muito mais do que qualquer prova.
Na verdade, ela é uma prova. É uma das provas, é o que a gente bate muito na tecla, né? É do autônomo, ele é Uber, ele é advogado, ele é dentista, ele não tem carteira assinada. Esse tipo de elemento, esse tipo de fato, é um elemento que vai provar, né, que ele tem condição de pagar X de pensão. E aí, dando um exemplo bem prático, por exemplo, nesse caso, o cara tá tomando uma cerveja num bar que você sabe, por exemplo, sei lá, aqui em Belo Horizonte, chalezinho. Você sabe que você vai no cardápio do chalezinho, você vê lá que o combo é tanto e você tem uma foto dele com o combo. O Vitor de Bruia ele na audiência. Não, e tem várias formas. Gente, olha só. Ele postou que tá no estabelecimento X. Vai no Instagram, vai no Google, digita o nome do estabelecimento, vai ter lá o Google dele e geralmente aparece o menu. Hoje em dia, quando eu vou pra qualquer restaurante, eu coloco o nome do restaurante no Google, aparece lá o menu desse restaurante, o cardápio. E aí eu vou lá e olho, em casa mesmo, no escritório, falo assim, quanto que custa a cerveja, quanto que custa... Eu consigo ver. Então você vê lá que um prato custa 80, 100 reais, que a cerveja custa 16 reais. Você faz ali uma conta pela imagem que tá na mesa, às vezes. Quanto que custou aquilo ali. Né? Só pra você mostrar, sinalizar pro juiz que a probabilidade de ele ter gasto ali muito mais da pensão embalada do que propriamente com o filho. Perfeito. Né? Então, assim, tem várias maneiras da gente descobrir isso, que às vezes não precisa nem de quebrar sigilo, nem nada. Exato. É só por uma estimativa. Exato. Aí o cara vai falar que ele foi, que o amigo pagou. Aí não sei vem quê. Não, se seu amigo pagou, então você tinha que estar trabalhando pra tentar não ir no bar e pagar a porra da pensão que você tem que pagar, entendeu? Eu lembro que teve uma audiência que a gente fez, que o cara falou que vendeu a empresa dele, a ótica, que quebrou, vendeu. Aí, você vendeu pra quem? Pra Maria, não sei o que lá. Ela é mãe de sua namorada? É. Ela já mexia com ótica? Não. Sem mais perguntas, excelente. A pessoa nunca mexeu com ótica na vida e comprou uma ótica Comprou uma ótica quebrada. Do genro. Quebrada, do genro. Ou seja, laranja. Aquela história, né? Sabe, tá vendo que o cara é safado. É isso que eu não aguento. Ela participa do golpe de um bonitão, daqui a pouco vai ser a filha dela que vai ser a vítima. Mas se isso ela aí tá fazendo ali, ele vai fazer de novo. Exatamente, é o tal da sororidade, né? A mulher do bonitão hoje vai estar na sua pele amanhã. Esteja certo disso. É questão de tempo. É questão de tempo. Ele não te ama, querida. Ele não te ama, porque o que ele fez com a ex, ele vai fazer com você. É da essência dele. Ele não é o príncipe da sua vida. Entendeu? Ele é o sapo. Tadinho do sapo, né? O sapo não tem nada a ver com isso. Ele é o monstro, entendeu? Ele não vai mudar porque você é mais bonita do que a outra, porque agora sim ele entendeu o que é o amor. Não existe esse tipo de conversa para esse tipo de cara. Esse tipo de cara, ele gosta de viver no golpe. Ele gosta de fazer coisa errada. Então ele fez coisa errada com a ex, você tá passando a mão na cabeça dele hoje, pode saber que daqui a pouco, eu não tô jogando praga não, só tô falando que a gente vê. Só tô falando que a gente vê. Isso é... E aqui, não tô dizendo que todo homem divorciado é assim, não. É, óbvio que não. É o bonitão. A gente sempre vai bater na tecla do bonitão. Exatamente. É o cara que passou a perna em uma, passa a perna em duas. E passa a perna em três. Não muda. Não muda. É uma questão só de você entender isso. Se ele chama a sua ex, se ele chamar a ex dele de louca pra você, pode saber que em muito pouco tempo você vai ser a louca pra outra atual. Se liga nisso. Perfeito. Vai dar corte essa. Vai? Vai, é verdade, ficou ótimo. Vamos pra última antes da gente fechar? Vamos, essa aqui é bem legal. E quando o perigo é a madrasta? Quando está com raiva, dá até no marido. Eu acho que ela bate no bonitão. Quebra tudo no condomínio. E aí? O perigo é a madrasta. Reparem, não é o pai que é perigoso pra criança, não. Mas às vezes essa mãe tem dificuldade, tem medo da criança ir pro final de semana e lidar e conviver com uma pessoa, com a madrasta, que é a atual do bonitão, que bate nele, quebra tudo no condomínio, faz barraco, é agressiva. Como é que funciona? Sabe o que você me fez lembrar aqui? Sem querer julgar, já julgando, me perdoe, mas enfim. A mãe das crianças cujo pai está com a Susana von Richthofen. Ah, boa. É mais ou menos a mesma situação. Ela não bate, ela mata. Ela matou os próprios pais, né? Sim. Ela não matou. Não quer dizer que ela vai fazer de novo, mas ela já fez. E aí? Eu vou esperar meu filho ir lá pentelhar ela ficar com raiva e... Poxa. Gente, isso aí é muito sério, porque é o seguinte... Nós vamos partir do pressuposto, pela pergunta da seguidora, que isso de fato acontece, né?
Porque a gente também já viu situações em que há ali uma rusga entre atual e ex que acaba não transparecendo o que é verdade. Então vamos tirar isso, vamos colocar aqui, não. De fato, ela bate no cara, que deveria então deixar essa mulher, né? Ninguém tem que ficar com a pessoa que te bate. Ser homem, ser mulher. Né? Esse é o primeiro ponto. Mas enfim, isso representa risco pro menor. Isso representa, de fato, o risco pro menor. Se ela tem capacidade de agredir uma pessoa, ela pode agredir qualquer pessoa. Pode ser uma criança, um velho, né? Uma pessoa idosa, um deficiente. Ele pode agredir qualquer pessoa. Então, nesse caso, me parece que, se essa circunstância realmente acontece, de se regulamentar um sistema de visita assistida, com o impedimento da presença da madrasta. Não é tirar a visita do pai nesse caso, né? Porque, pela pergunta, me parece que o pai não gera nenhum tipo de inconveniente. Estou partindo desse pressuposto. Então, ou seja, nesse caso específico, seria a hipótese de se determinar que a visita se dê de forma assistida sem a presença da madrasta. O que, obviamente, vai gerar um sistema de visita extremamente desagradável. Né? Porque vai se fazer essa visita ou num conselho tutelar, ou num órgão específico, ou com a supervisão de alguém para impedir a chegada da madrasta. Enfim, nunca vai ser uma convivência plena. Mas, nesse caso, é o recomendável. Eu não trabalharia com a suspensão da convivência, eu lutaria por uma convivência assistida. Perfeito. Alguém ali de olho para que a madrasta não... Alguém de confiança da mãe, obviamente. Né? Agora, esse pai precisa entender que no momento que a criança está com ele, ele é o responsável. Exato. Falou tudo. Se alguma coisa acontecer, ele é o responsável. Então, ele tem que proteger o filho dele dessa pessoa. E eu acho que, assim, tudo bem, é difícil achar essa... Acho que não existe, né? O bonitão sensato. Não existe. Mas partindo do pressuposto que ele não é um bonitão, por exemplo, ele tem que entender, peraí, eu tô com uma pessoa problemática, uma pessoa que precisa de minha ajuda... Eu não vou colocar minha filha nessa situação. Exatamente. Vou criar uma alternativa pra conviver com ela. Tipo assim, vou pegar ela e tal, vou passear, mas não vou, tipo, não, entendeu? Até a pessoa se reerguer e tal, e ele conseguir, né, melhorar esse relacionamento, porque realmente não é um ambiente adequado pra uma criança, né? E eu acho que vale uma conversa com ele, né? Eu ia falar nesse isso, caso, cara. Acho que antes de judicializar, porque eu tô imaginando aqui que um cara não é bonitão pela pergunta. Ele é vítima da agressão, não é? Então eu chamaria ele pra conversar e falar assim, olha, eu acho importante o nosso filho conviver com você e tudo mais, mas essas situações não estão me deixando confortáveis, eu não queria ir na justiça pra criar um sistema pra proteger minha filha de quem vai te acompanhar e tudo mais. Vamos tentar melhorar isso, evitar o contato. Quando for seu final de semana, fica só com ela, né? Enfim, se não for possível, aí sim tomar uma medida judicial. Que poderia implicar até em Maria da Penha, se for o caso. Sim. E você falou tudo, porque o diálogo nesse ponto é o primeiro momento. É a primeira opção que vai ser mais rápida, mais barata, mais adequada, mais madura de se resolver, né? Porque aí você expõe, vamos deixar nossas diferenças de lado, vamos olhar o que é bom pra nossa filha. Eu sei que você tá passando dificuldade no seu relacionamento, as coisas não tão legal, mas assim, ela vai crescer achando que isso é normal, achando que agressão é normal, e enfim. Então, vai descambar, né? Vale a conversa, e aí, se não tiver jeito, não tem outra opção. Então é isso, fechamos mais o nosso 9º episódio do Pode Isso lá na Cast. Já vai ter o 10º episódio pra vocês. E eu quero pedir pra você curtir esse vídeo. Você chegou até o final, é óbvio que você vai curtir. Nós vamos mandar um beijo especial aqui pra Dulcineia. Vamos mandar, nossa seguidora número 1. Né, assiste todas. Hoje, inclusive, ela já comentou o nosso vídeo. Que eu postei ontem à noite, velho. Ontem à noite. Ela já comentou. Você tá puxando a orelha dela, falando que ela demorou? Porque ela comentou? Gente, é a mãe do Thiago, tá? A Dulcineia é a mãe do Thiago. Cara, nem eu vi esse vídeo. A Juliana não deve ter visto. Eu também não vi. Você também não viu, a gente gravou e a gente subiu dentro da nossa dinâmica lá. Ela já viu, já comentou e tal. Então, ó, Dulcineia, beijo. Nossa seguidora número 1. Mamãe. E eu já vi que ela certamente vai ser a primeira a acompanhar isso. Ela ativou a notificação, não tenho dúvida. Porque pra ela ter visto esse vídeo, você vai fazer igual a Dulcineia, nossa seguidora número 1, e vai ativar a notificação, clicando no sininho que tá aqui, só faz isso. Você vai conseguir mandar comentário pra gente antes dela. Mas você tem que clicar. Ó, eu vou bolar uma ideia aqui. Eu duvido você ganhar de Dona Dulcineia. Eu duvido. Quem comentar antes de Dona Dulcineia nesse vídeo, pode me mandar mensagem que eu vou dar alguma coisa. Eu vou dar algum prêmio, uma consulta, sei lá. Alguma coisa você vai ganhar de mim. Porque Quero só ver. Então, ó, desafio lançado, ativa a notificação.
Ativa agora, porque aí no episódio 10, quando subir, você vai ter que fazer isso. Mandar mensagem antes da dona Dulcineia, nossa seguidora número 1. Nossa seguidora número 0. Ela vem antes do nada. Da gente. Antes do nada, ela já tava lá. Então é isso, pessoal. Se inscreva. Não se esqueça de acompanhar também as nossas redes sociais. Instagram, @VitorLanoAdvogados. No TikTok também, Vitorlano Advogados. E também vai lá no Spotify e acompanha a nossa playlist de episódios. Beleza? Beleza. Foi massa, né? Foi top, velho. Matamos a saudade, agora vamos sapecar outro. Não vamos sumir daqui não, né? Não vão sumir não. Rapidinho, vocês vão ver. Rapidinho, o 10º episódio tá aí. Beijo no coração de vocês. Até mais. Tchau. Tchau. Beijo.